bom dia. Aqui é a Priscila, do Filha do Soberano. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso propósito Homens e Mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos estudar sobre a vida da pessoa mais linda e mais especial de todas, que é o próprio Senhor Jesus. E é com muita alegria, é com muito temor que eu compartilho com vocês esse estudo e eu espero que alcance o teu coração e que fale contigo, em nome de Jesus. Então vamos lá. Jesus, forma grega do nome hebraico Josué, que significa o Senhor é salvação. É impossível expor de modo breve e resumido a vida e o ministério de Jesus. O apóstolo João disse que se todas as obras de Jesus fossem registradas, nem todos os livros do mundo seriam suficientes. Jesus é chamado de Cristo, o equivalente em grego da palavra Messias, que significa o ungido. Quase tudo o que sabemos de Jesus vem dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. As cartas de Paulo concentram-se mais em sua teologia do que em sua vida propriamente dita. Jesus nasceu em Belém, sua mãe chamava-se Maria e ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Foi criado por seu pai adotivo José e por sua mãe Maria, e tinha alguns irmãos, Tiago, José, Judas e Simeão, conforme Marcos 6,3. Os reis magos ou sábios vieram do Oriente para encontrar aquele que é nascido rei dos judeus, Mateus 2,2. Isso é muito interessante porque todos os que um dia se tornaram reis não nasceram reis. No máximo, nasceram sendo príncipes. Jesus é o único que já nasceu rei. Os 3 reis magos presentearam Jesus da seguinte forma: o portador de ouro foi Melquior, um persa, o que levou incenso era Gaspar, um indiano, e o último era um árabe, chamado Baltazar, que levou mirra e a amarga resina de goma, ambos valiosos por suas propriedades medicinais. Um detalhe interessante sobre o tempo do nascimento de Jesus está no fato de que os evangelhos registram que na época que ele nasceu, as ovelhas saíam para os pastos, conforme Lucas 2,8. Isso ocorria apenas nos meses de primavera e outono, o que indica que dificilmente Jesus nasceu no verão ou inverno palestino. Certamente Jesus cresceu em Nazaré e aprendeu a trabalhar como carpinteiro com José, esposo de Maria, quando tinha talvez a idade de 10 a 12 anos. Na nossa época, ser carpinteiro significa trabalhar com a madeira, mas a palavra usada para o termo carpinteiro foi tecton, que significa aquele que trabalha com materiais sólidos, ou seja, é mais provável que se referia a construtor ou escultor de pedras. Sem dúvidas, José já estava morto na época da crucificação de Jesus, pois se estivesse vivo, certamente teria sido mencionado e Jesus não teria preciso entregar sua mãe aos cuidados do apóstolo João, conforme João 19, 26 a 27. O ministério de Jesus se iniciou após o seu batismo. Após o seu batismo, Jesus foi para o deserto a fim de jejuar, orar e meditar. Após um longo período de jejum, Jesus teve fome e foi tentado a usar o seu poder espiritual para obter comida, em vez de confiar que Deus supriria sua necessidade. Usar seus dons para servir a si mesmo e não a humanidade seria o oposto do seu propósito como Messias.
Isso era o que o diabo queria, corromper o propósito central da vida e do ministério de Jesus, mas ao resistir às tentações, Jesus encerrou o seu jejum e partiu para cumprir o seu ministério. Jesus, ao contrário do costume da época, não teve um treinamento rabínico formal. No entanto, ele foi capaz de determinar as necessidades espirituais de sua nação de maneira independente e indicar o caminho pelos quais os líderes judaicos haviam desviado o povo. Jesus não se envolvia num emaranhado de detalhes desnecessários e nem se envolvia em minúcias exaustivas, mas concentrava o seu discurso em verdades essenciais. A maior prova de que Jesus, além de divino, era também humano, está no fato de que seu ministério o levava a um severo esgotamento das energias em seu corpo, a ponto dele precisar dormir durante uma viagem. De certa forma, Jesus, o judeu, era ao mesmo tempo o menos judeu dos homens. Ele era, na verdade, um homem universal, e isso está evidenciado na maneira que ele gostava de se chamar, Filho do Homem. Jesus mostrou ao longo de todo o seu ministério que seu destino era ser crucificado. Os discípulos não aceitavam a ideia de que Jesus seria crucificado. Jesus estava se aproximando da cruz sem nenhum apoio daqueles que estavam mais próximos a ele. Dois temas pareciam dominar os ensinos de Jesus à medida que o momento do Calvário se aproximava. Um deles é a rejeição pelo seu próprio povo, e o outro era o seu futuro retorno coberto de glória. A crucificação é um dos meios mais cruéis de todos os tempos de execução. Era extremamente dolorosa e muitas vezes a vítima levava dias para morrer. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde entregou ao Pai o seu espírito. Uma vez que Jesus estava morto, os romanos deixaram José de Arimateia, um homem rico e discípulo secreto, levar o corpo de Jesus para o sepultamento em um túmulo que ele havia feito para si mesmo. A maior prova da ressurreição é a fé dos discípulos que morreram praticamente todos martirizados por causa da fé no Evangelho e na ressurreição de Jesus. Ninguém morreria por uma mentira. Depois da ressurreição, um grupo de aproximadamente 500 pessoas viram Jesus por um período de quase 40 dias. Essas aparições terminaram com sua ascensão, que deu início a uma nova era caracterizada pela presença do Senhor no céu em benefício do seu povo. Como cabeça da Igreja, Jesus continua a nos dar sua verdadeira presença e poder sobre a terra e, sem dúvida, cumprirá sua promessa de retornar e consumar todas as coisas. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Bom, esse foi o estudo de hoje. Qualquer coisa que eu queira falar para complementar não vai ser suficiente diante da grandeza, que é falar sobre Cristo. E eu tenho certeza que só de relatar sobre a vida dele e trazer alguns fatos bíblicos, cada um de vocês já foi ministrado de alguma forma, mas eu quero registrar aqui nesse áudio a minha gratidão a Deus, que é o meu motivo todos os dias de agradecer a Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz, pela entrega dele, pela renúncia, pelo alto preço que ele pagou, para que hoje eu e você que me ouve, a gente possa
ter uma vida com Deus, ser encontrados nele, ter o perdão dos nossos pecados, e o dia que a gente fechar os olhos aqui na terra, a gente vai estar com Ele eternamente. Então, louvado seja Deus por isso, por Ele ter enviado Jesus, louvado seja Cristo, por tudo que Ele fez por nós e pelo que Ele ainda faz, porque a Bíblia diz que lá no céu Ele intercede por nós, Ele é o nosso sumo sacerdote, o nosso advogado fiel. E louvado seja o Espírito Santo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E esse mesmo Espírito que é todo-poderoso, que é maravilhoso, ele habita dentro de mim e de você. Jesus, ele voltou para o Pai, mas ele não nos deixou órfãos. A Bíblia diz que o Conselheiro, o Espírito da Verdade, foi derramado nos nossos corações como uma garantia do que está por vir. Então, que privilégio a gente tem pensar que o próprio Deus vivo, ele não apenas habitou nessa terra, ele está lá no céu, mas ele também vive dentro de mim e de você. Caso você um dia tenha também feito uma aliança com Cristo e entregue a tua vida a Ele. E sabe, aproveitando esse momento, talvez você que me ouve aí do outro lado, talvez você chegou aqui por acaso, você se interessou em conhecer um pouco mais da história de Jesus, mas você ainda não tenha feito uma oração entregando a tua vida a Ele de fato. E a Bíblia diz que o que nos dá a garantia de a gente ter a eternidade no céu ao lado de Deus é quando a gente se arrepende dos nossos pecados, e é somente através de Cristo, porque a Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Por isso, se você crê no teu coração, que você confesse com a tua boca hoje, que você faça uma aliança com Jesus, para que você tenha a vida eterna e faça parte da família de Deus. Sabe, eu não estou te convidando aqui para uma religião, eu não estou te chamando para viver uma doutrina, para viver um conjunto de regras e de normas que você tem que cumprir, até porque o estilo de vida que você vai viver quando aceitar a Cristo dali para frente, é Ele mesmo que vai te convencer, que vai te guiar, que vai te conduzir. Mas se você crê no teu coração que Jesus morreu naquela cruz pelos nossos pecados, eu oro para que você repita comigo essa oração, para que você ore com todo o teu coração e repita assim comigo. Senhor Jesus, eu te recebo nesse dia como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu creio que tu ressuscitaste ali na cruz, que tu morrestes pelos meus pecados, e eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida eterna e me recebe, Senhor, pois hoje eu entrego a minha vida a ti. Perdoa, Senhor, todos os meus pecados e falhas, e eu oro para que tu me dês a tua salvação. Conduza a minha vida daqui para frente. Eu me entrego por inteiro a ti. Tudo que tenho e tudo que sou. E eu te agradeço por ter morrido por mim naquela cruz. E porque hoje o Senhor se revelou a mim
e eu recebi tão grande salvação. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E tenha uma certeza agora, meu querido, minha querida que me ouve. Nesse momento há uma festa no céu por tua causa, porque você hoje pertence à família de Deus e a Bíblia diz que as coisas antigas se passaram e eis que se fazem coisas novas. O Senhor tem um novo começo para você hoje, tem um novo começo aqui para frente e sabe, Ele não nos promete uma vida perfeita. Ele não promete que se a gente caminhar com Ele, tudo vai dar certo para sempre, mas Ele prometeu que Ele estaria com a gente todos os dias, até a consumação dos séculos. E a Bíblia diz que quando a gente recebe a Cristo no nosso coração, o Espírito Santo ele vem habitar dentro da gente. Então, nesse momento, o Espírito Santo ele já habita em você e aos poucos ele vai te purificar, ele vai te transformar. Por isso, se renda a esse processo. Creia no Senhor, medite na palavra dele todos os dias. Comece lendo um dos evangelhos, pegue o evangelho de João, leia um capítulo por dia. Frequente uma igreja que pregue o verdadeiro evangelho de Cristo, cresça na graça, no conhecimento de Deus, e eu me coloco aqui à disposição no que eu puder ajudar, no que eu puder auxiliar. Qualquer coisa eu estou aqui e eu fico disponível para ajudar você no que tiver ao meu alcance, no que for preciso. Amém? Que Deus abençoe grandemente. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Que Deus te abençoe.